Boa tarde, está começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito o seu dia. Eu sou Lucas Rinaldi, apresentador desse programa e também do quadro F5. E hoje nós vamos ouvir antes um louvor, depois vamos para a palavra do pastor, uma palavra que irá edificar a sua vida, depois para o nosso quadro F5 e por fim eu volto com vocês no final para deixar alguns avisos. Até mais! Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Todo o universo foi criado por tuas mãos, os altos montes e o profundo mar. Tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta pra cantar e tu és digno, único, só tu és digno, só tu é o Senhor. Tu és digno, único, só tu és digno, só tu é o Senhor. Só tu és eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo, tu és eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo, só tu és digno, único, só tu és digno, só tu é o Senhor. Só tu és digno, único, só tu és digno, só tu é o Senhor. Declare, só tu és digno. Somente o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Santo tu és, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és digno. Só tu és digno, único, só tu és digno.
Muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi, está começando mais um quadro F5, o nosso quadro aqui, Atualize-se, onde nós sempre dividimos dica do dia, a mensagem do dia e, por fim, a nossa reflexão do dia. Nos últimos programas nós temos falado de filmes, de seriados e hoje eu gostaria de voltar a dar uma dica de música, de louvor, um louvor que tem falado muito ao meu coração, um louvor que eu conheci há pouco tempo, mas um louvor que falou muito no meu coração, uma oração. A música tem o nome Me Lembro, do coral Kemuel. Então, a dica do nosso dia de hoje é a música Me Lembro, do coral Kemuel. Eu vou falar hoje de um tema que eu gosto muito, uma das passagens assim que eu mais vejo o quanto falta isso na igreja hoje em dia. O tema da mensagem de hoje é Vai e não peques mais. Se você ler o livro de João, capítulo 8, 1 a 11, você vai ver a história da mulher adúltera, onde os fariseus eles trouxeram ela até Jesus e queriam condenar, queriam aplicar a lei de Moisés ali com aquela mulher. E se você reparar no versos 3, diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Então expuseram aquela mulher ali naquela situação e a palavra diz que ela foi pega ali no ato do adultério. Se você reparar comigo, a palavra de Deus diz surpreendida em adultério. Não sei se ela saiu naquele dia pensando que essa poderia ser a sua última vez fazendo aquilo, cometendo esse pecado. Não sei se ela foi achando que as pessoas mais uma vez não iriam descobrir o que ela estava fazendo, ou que talvez esse pecado em breve seria solucionado, ela não teria mais esse tipo de problema. Você já pensou nessas coisas? Hoje é a última vez que eu vou fazer isso. Hoje eu vou acabar com isso, ninguém vai descobrir, mas eu preciso acabar. Eu acredito que em breve eu vou conseguir. Eu preciso estar numa posição para aí sim deixar esse pecado de lado. Muitas vezes nós pensamos nessas coisas, muitas vezes nós agimos desse modo. E uma coisa que me fez refletir muito, me fez pensar muito, foi a respeito dessa situação. O diabo muitas vezes quer me expor, o diabo muitas vezes quer expor a sua vida. Quer apontar os seus defeitos, quer apontar os seus erros, quer sabe, quando está anoitecendo e as fachadas das lojas elas ficam todas refletidas, parece que o diabo ele quer colocar um holofote na sua vida para que todas as pessoas vejam os seus pecados, os seus erros, as suas limitações. E com isso, ele usa muitas vezes pessoas, ele usa muitas vezes situações, fofocas, gerando revoltas umas com as outras, fazendo motim contra as pessoas. Olha lá o que ele fez dentro da igreja, fora da igreja. Olha lá, pastor, olha o que ele fez. Olha lá o pastor, o que ele está fazendo. Então, a gente tem visto muito isso. A gente tem visto essas situações acontecendo cada vez mais e cada vez mais constantemente, infelizmente, não só na nossa vida, no nosso meio evangélico, mas como também ao redor de todo mundo. Então, o diabo ele quer nos expor. E essas falas, essas coisas que os outros falam da gente, são capazes de gerar em nós coisas muito ruins. E eu quero deixar uma frase para você, um aviso para você. As mesmas pessoas que falam de outros para você, falam de você para outras pessoas. Então tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado com essa fofoca, com o que pode gerar todas essas situações. E voltando no texto aqui, esses homens que queriam apedrejar essa mulher, queriam castigar essa mulher, eram as pessoas que se diziam conhecedoras da palavra de Deus. Eram pessoas, como a palavra mesmo diz, mestres da lei, fariseus, eram pessoas que se diziam muito conhecedoras da palavra de Deus. E aqui um aviso para você, tome muito cuidado com esse tipo de pessoa, tome muito cuidado com esse tipo de gente. E lembre, pelos frutos você conhece aquela pessoa. Não por o que ela sabe, mas pelos frutos.
E eles, no verso 6 diz, de João 8, eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com dedos, com a sua mão ali, com o seu dedo. E aqui eu abro um parênteses, tem gente dentro da igreja querendo ser mais esperto que Jesus, mais justo que Jesus, mais conhecedores que Jesus, mais verdadeiros que Jesus. E eu fico imaginando a situação daquela mulher. Uma mulher talvez ferida por seus pecados, talvez em um primeiro momento arrependida pelos seus pecados terem sido descobertos, olhando ali seus sonhos escorrendo pelas suas mãos, a sua esperança indo embora, o medo da morte, e as pessoas ali sem nem pensar, sem nem saber que ela poderia ser uma mãe de família, que ela poderia ter uma falha de caráter que precisava ser curado. E as pessoas olhando para aquela mulher como um instrumento de conquista, de poder. Tá vendo? Eu sei mais, eu tenho mais poder, então ela tem que cumprir, ela tem que acontecer com ela. E quantas vezes não fazemos isso com as pessoas? Quantas vezes não temos misericórdia da vida das pessoas? O que mais fazemos é sair por aí falando dos outros, como se a nossa vida fosse perfeita, como se nós fôssemos os santos, os perfeitos. Quantas vezes não temos misericórdia da vida das pessoas, espalhamos fofocas, espalhamos coisas que nós nem sabemos se é verdade ou não. Não temos misericórdia pelos sonhos de outras pessoas ao fazermos motim contra elas. Não temos misericórdia de seus filhos quando acusamos ou desejamos a queda, a destruição de alguém. A palavra diz que aquela mulher estava exposta e aqueles homens dizem para Jesus que na lei de Moisés ela deveria ser apedrejada, ela deveria ali ser morta. E Jesus fica abaixo com os seus dedos na terra escrevendo algo. E Deus me levou a imaginar essa cena. Deus me levou, a Bíblia ali não fala o que aconteceu, mas Deus me levou a imaginar aquela cena de Jesus pronto para responder e aquela mulher aflita querendo que a sua resposta fosse a única esperança dela. Jesus ali era a única esperança que ela tinha e veio a me pensar nesses momentos, esse diálogo espiritual. E me veio a voltar lá em Gênesis 3,19 que diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. E em Gênesis 1,26 diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você já parou para pensar que a palavra diz façamos? Não é no singular, é no plural. Eu creio que Jesus estava ali com Deus no momento da criação do homem. E eu vejo Jesus se levantando ao ouvir aqueles homens, ele estava abaixado ao ouvir aqueles homens querendo apedrejar aquela mulher, querendo matar aquela mulher, e pensando que ela era mais simplesmente uma mentira, ela naquela situação, e eu fico imaginando Jesus olhando para aquela mulher e pensando, ela é muito mais que uma mentira. Ela é muito mais do que as drogas, ela é muito mais do que o adultério, ela é muito mais que o roubo, ela é mais do pecado que cometeu. Eu sei o porquê eu criei ela. Se alguém de vocês estiver sem pecados, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Definitivamente eu entendo que para eu e você sermos um vaso lindo, e aqui eu já entro na nossa reflexão do dia para você pensar um pouco a respeito disso. Precisamos ser tratados. Nós viemos do barro e você sabe, o barro vem sujo, o barro vem com pedra, ele precisa ser tratado, ele precisa ser moldado, ele precisa passar ali por um momento de purificação. Se você vê um vídeo de um oleiro fazendo um vaso, precisa ficar jogando água para aquele vaso ficar limpo. E se o oleiro, por exemplo, está no meio do processo e ele descobre que no meio daquela peça ali ficou uma pedrinha que vai danificar o vaso, ele precisa recomeçar todo o processo novamente. E Deus é assim conosco, meu irmão. Deus é da mesma forma. Deus não te acha descartável. Você não é simplesmente um pedaço de gente. Deus, Ele te trata. E por isso Ele te trata quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso, até que você entenda que você precisa realmente mudar. Porque Ele não quer que você fique preso a ser alguém com potencial, mas Ele quer que você
seja uma potência. Às vezes o vaso quebra, às vezes o vaso trinca, às vezes se sente inútil, mas o oleiro sabe como ninguém como cuidar de um barro machucado e tornar ele novamente em uma linda obra de arte. E continua o texto, ele diz no verso 11, ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. E Jesus diz a frase, eu também não condeno, agora vá e abandone essa vida de pecado. E ainda dentro da reflexão do dia, eu quero que você pense comigo nessa frase de Jesus. Agora vá. Simplesmente vá. Agora vá. E eu digo para você, aí que está me ouvindo nesse dia, nessa noite, nessa tarde, agora vá. Mostra para aqueles homens que reconhecem que todos eram pecadores e simplesmente vá. E esse agora de Jesus, meu irmão, é muito carregado de sentido. Eu te levo a pensar nisso, porque talvez você nunca tenha pensado, Jesus dizendo isso para ela. Agora vá e volte a sonhar. Agora vá e não se acuse mais. Agora vá e mude a sua história. Agora vá e conquiste. Agora vá e seja aquilo que eu sonhei para você. Agora vá e lute para ser aquilo que você sabe que eu espero que você seja. Agora vá. Eu já te perdoei de todos os seus pecados, de todas as suas faltas, de todas as suas mentiras e erros. Mas, ele termina dizendo, vá, mas não peque mais. Salmo 139, meu irmão. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Jesus diz no final desse texto, então, para aquela mulher, ninguém te condenou? Vá, eu também não te condeno. Meu irmão, você não foi somente criado, você não é simplesmente uma criação, você é filho. Jesus, ele não é o seu juiz, ele é seu advogado. O juiz, ele só julga, o advogado, ele cuida, ele protege, ele defende até o final. O Jesus é aquele que aposta em você, aquele que investe em você, assim como um advogado. Mesmo que muitas vezes o cliente esteja errado, o advogado é aquele que apoia o seu cliente, defende o seu cliente, vai até o final com o seu cliente. E você que é pai, você vai me entender. Quando o seu filho comete algum erro, você continua amando ele. Certa vez meu pai me disse, se você estiver no Japão, eu vou continuar sendo seu pai, eu vou continuar te amando. Se você fizer algo muito ruim, eu vou continuar sendo seu pai, eu vou continuar te amando. E assim é um pai. Você que é pai, você que está me ouvindo, você que é mãe, você entende. Porque quanto mais ela se suje, o seu filho se suje, aconteça alguma coisa, você vai ter a oportunidade de cuidar, de tratar dele. E assim, Deus é conosco. Deus usa as nossas falhas para te limpar. Deus usa as nossas falhas para fazer de novo um vaso novo. E se for preciso, se quebrante, se quebre diante da presença de Deus. Mas que Deus, nesse dia, te faça um vaso novo e te dê a oportunidade de continuar sonhando, de sonhar novamente. Eu sou Lucas Rinaldi, que Deus te abençoe muito, que essa palavra toque no íntimo do seu coração. Meu irmão, vá, volte a sonhar, volte a buscar aquilo que você tanto desejou, mas não peques mais. Nos vemos na próxima semana com mais um Quadro F5. Até mais!
Vamos abrir em Mateus capítulo 19, verso 20. Olha só, Mateus 19, verso 20. Diz assim: disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Olha a pergunta dele. O que me falta ainda? Eu pergunto para você, esse jovem tinha tudo para ser feliz? Tinha ou não? Rico, saúde, amizade, religioso, tinha tudo para ser feliz. Mas ele não era feliz, meus irmãos. Ele possuía tudo que o mundo poderia lhe oferecer. Tudo que o mundo poderia lhe oferecer não iria satisfazer o vazio do coração. Ele tinha um vazio no coração, e este vazio não é preenchido por carro, não é preenchido por baladas, este vazio não é preenchido por drogas, não é preenchido por noitadas, este vazio não é preenchido pela religião, este vazio só é preenchido por Deus. Só Deus pode preencher o vazio da tua alma, só Ele pode te dar a alegria verdadeira. Por quê? Porque as pessoas pensam que ser feliz significa morar no Gonzaga, ser feliz significa ter uma Evoque, ser feliz significa ter um iPhone 10. Eu quero te dizer uma coisa: isto não é felicidade verdadeira, isso não faz ninguém feliz. O que faz feliz de verdade é uma vida com Deus, é você se voltar para Deus e viver com Deus. Esta é a maior felicidade. Mas o inimigo das nossas almas nos engana. O diabo tem enganado muitos crentes, fazendo os crentes colocarem o coração nestas coisas. Meus irmãos, eu tenho 33 anos de evangélico e eu nunca vi uma geração de crentes tão materialista como a nossa geração. E quem é mais antigo do que eu aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas estão indo em diversas igrejas buscar a Deus por aquilo que Ele pode oferecer. E se Ele não oferecer nada, Ele não é Deus. Chegam a este ponto de dizer que se Ele é Deus, Ele tem que fazer. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Eu quero te dizer uma coisa, contrariando o que esses profetas da desgraça, são profetas da desgraça, estão dizendo por aí, esse Deus, fazendo ou não, Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque Abacuque disse, ainda que não haja, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso morar no Macuco, eu posso morar como é o nome do lugar? Posso morar em qualquer lugar. Deus me fortalece, amém? Deus me fortalece. Não importa. A minha felicidade não depende daquilo que eu tenho. A minha felicidade verdadeira depende de eu ter uma vida com Deus. Se a tua vida está alinhada com Deus, se você é um homem, uma mulher que está fazendo a vontade de Deus, você tem que ser a pessoa mais feliz do mundo. A felicidade verdadeira é isso, meus irmãos. Por isso que eu digo sempre que nós, os cristãos, somos as pessoas mais felizes da terra. Temos problemas? Claro, não somos loucos. Temos problemas. E Jesus disse, no mundo vocês terão problemas, mas fiquem desanimados, entrem em pânico. É assim não? Fiquem deprimidos? Não. Tende bom ânimo. Fala para o teu irmão aí, tem de bom ânimo. Jesus venceu e você vai vencer em nome de Jesus. Esse jovem tinha tudo isso e nada satisfazia os seus anseios. Tinha riqueza, tinha fama, tinha saúde, tinha tudo, meus irmãos. E ele era um homem correto. Ele disse o que aqui em Mateus? O que ele disse para Jesus? Alguém lembra o que ele disse? Mestre,
Tudo isso tem obedecido desde a minha adolescência, mocidade, infância, enfim, como você quiser. Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele diz: Jesus, você está me tirando? Jesus, você não me conhece? Não sabe que eu estou lá na igreja? O senhor nunca me viu na igreja? Sou dizimista, pregador. Jesus, eu sou religioso. Não perco um culto, Jesus. Tudo isso que o senhor está falando aí, faz muito tempo que eu sou cumpridor de tudo isso. Se eu perguntar aqui quem ama a Deus, todo mundo vai levantar a mão, não é verdade? Agora, Deus conhece o teu coração. Deus sabe o quanto você o ama. Deus sabe se Ele está entronizado ou não no teu coração. Ele sabe quem está entronizado no teu coração, meu irmão. E saiba que a idolatria é colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Deus tem que ocupar o primeiro lugar no teu coração. Não é o teu ministério, não é a tua igreja, não é o teu carro, não é a tua faculdade, não é o teu marido, não é a tua esposa, não são teus filhos, não é a tua casa. Nada disso pode estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que estar Deus, se Ele não for o primeiro na tua vida. E olha como o diabo é astuto. Você sabe como é o nome do Deus da religião mais antiga do mundo? A religião mais antiga do mundo é o hinduísmo. Tanto é que, humanamente falando, ninguém sabe quem é o fundador. Eu sei quem é o fundador, o diabo, não tenha dúvida. Mas você sabe que o hinduísmo tem um Deus? E até tem crente que gosta desse Deus. No churrasquinho tem sempre uma Brahma. Brahma, a número 1. Brahma, o número 1, é o Deus principal do hinduísmo. Sabia disso? Na Índia tem 330 milhões de deuses. Agora tem um que é o principal. É o Brahma. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso mais tomar nem o refrigerante Brahma? Não, meu irmão, eu não disse nada disso, tá bom? Eu não disse isso. Eu estou dizendo que Brahma é a divindade principal do hinduísmo. Foi isso que eu disse. Ele é o número 1 dentro do hinduísmo. E aqui está um jovem que tinha sua religião, que era religioso. Meus irmãos, aqui está esse jovem que estava cansado daquela vida, que nada satisfazia os seus anseios. Sua vida era uma vida de busca constante, mas nada satisfazia. Ser religioso não é o suficiente. Frequentar a igreja não vai te dar a vida eterna. É muito bom, continua frequentando. Mas eu quero te dizer uma coisa: frequentar a igreja não leva ninguém para o céu. Ser dizimista não salva ninguém. Ler a Bíblia não salva ninguém. Não mentir, pagar suas contas em dia não salva ninguém. É muito bom, como cristão, faça isso. Agora, isso não vai te dar a vida eterna. Você não vai poder chegar diante de Deus e falar para Deus: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro, então eu tenho que entrar no céu. O Senhor tem que considerar tudo aquilo que eu fiz. Sabe como Deus diz para você? Tudo isso que você fez é trapo da imundícia. Tudo isso que você fez não pode te salvar. A salvação, ela não é por obras. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Você é um cristão de verdade? Tem que ter boas obras. Você não vai fazer boas obras para ser cristão, não é assim. Você faz boas obras porque é cristão, porque você tem prazer nisso. Você não está buscando a sua salvação. A sua salvação foi alcançada no dia em que você abriu o seu coração para Jesus, no dia em que você o confessou como teu único e suficiente Salvador.
Sabe o que eu vejo aqui? Apesar de tudo, esse cara era sincero. Ele tinha uma sinceridade no coração. E sabe qual era a sinceridade dele? Ele entendeu que ele estava perdido. Por quê? Porque ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava consciente que não estava salvo. Vou perguntar aqui: quem tem certeza da sua salvação, levante a mão. Quem não tem certeza, levante a mão. Quem não tem certeza? Muito bem, algumas pessoas. Pastor, é possível eu sair desta noite aqui com a certeza da vida eterna? Sim, é possível. É possível. Agora, eu pergunto, pastor Natanael, é possível que algumas pessoas que levantaram a mão não sejam salvos? É possível. É possível que pessoas que levantaram a mão dizendo que têm a certeza da vida eterna, é possível que essas pessoas estão caminhando para o inferno. Como pastor, quem é o Senhor para me julgar? Eu estou dizendo que é possível. Sabe por quê? Porque você tem que olhar para dentro de você. Você tem que olhar para dentro de você e ser sincero. Olhar para dentro de você e ver que você não está vivendo a vida que Deus quer. E se você não está vivendo a vida de Deus, infelizmente, você pode ser dizimista, pode cantar, pode pregar, pode orar, pode fazer o que quiser. Vai para o inferno. Eu sei que é duro isso, é duro esse discurso, mas aquele homem, ele tinha sede de Deus, sede da vida eterna, ele estava ansioso, ele sabia que não possuía a vida eterna, apesar dele chegar para Jesus e falar para Jesus: olha, Jesus, tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência. Sabe por que ele disse isso? Porque ele achava que a salvação dele estava nas suas obras, e não está nas obras. Porque ele disse: Jesus, tudo isso eu tenho feito, mas no entanto eu não tenho certeza da salvação. No entanto eu tenho feito tudo isso, guardado os mandamentos, eu sou religioso, mas eu não estou salvo. Olha a sinceridade dele. Não é a sinceridade de muitas pessoas. Se nós perguntarmos aqui, na cadeia pública, quantas pessoas amam a Deus, todo mundo vai levantar a mão. E se nós perguntarmos quem tem a certeza que vai morar eternamente com Deus, muita gente vai levantar a mão. Agora solta ele aí. Solta ele nas ruas. Eu quero te dizer uma coisa. O pastor aqui e os demais não tem poder de analisar o teu coração, mas a Bíblia diz: olha para dentro de você, olha essa luz que você diz que tem, cuidado, porque essa luz pode ser trevas. Por isso que antes de participarmos da ceia, o apóstolo Paulo diz para mim, diz para você, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor. Infelizmente muitas igrejas estabelece: o irmão não pode tomar ceia. Está errado. Eu não tenho esse poder. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora, aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente será réu de condenação. É o que a Bíblia diz. Eu tenho que advertir as pessoas. Agora, proibi-las eu não posso. E aí, meus irmãos, infelizmente a religião engana as pessoas. Este jovem estava enganado na sua religião, mas ele queria ser salvo. E sabe o que ele fez? Ele foi ao lugar certo, ele foi à pessoa certa. Interessante, meus irmãos, ele buscou o único que poderia salvá-lo, só Jesus. Então não buscou a mãe de Jesus, não buscou os irmãos de Jesus, não buscou a Pedro, a Paulo, ele foi diretamente a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele disse que só Ele é o único meio de salvação.
Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Este nome é Jesus Cristo. Este é o nome pelo qual você pode obter o perdão dos teus pecados, você pode obter a vida eterna. Então esse homem, quando ouviu falar de Jesus, quando falaram para ele a respeito de Jesus, ele não pensou duas vezes, não. Eu tenho que me encontrar com Ele. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que entregar minha vida para Ele. Eu estou perdido, Ele tem que me dar a salvação. Então ele não buscou atalhos. E infelizmente, meus irmãos, tem muita gente aqui na cidade de Santos buscando atalhos. Vão lá na religião, vão lá na igreja da testemunha dos adventistas, vão no salão do reino, vão na igreja dos mormons, vão na igreja católica, vem até na igreja aqui, achando que a salvação está na igreja. Não. A salvação está num relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Esta igreja não pode te salvar. Agora, tem alguém aqui que pode te salvar. Este alguém é Jesus Cristo. Ele está aqui nesta noite, sabe por quê? Porque Ele disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então nesta noite eu quero te dizer uma coisa: se você quer ter a certeza da vida eterna, se você quer ter a certeza da salvação, você tem que entregar a tua vida a Jesus Cristo. Pastor, eu já fiz isso. Faça de novo. Faça até você ter essa certeza. Quando você tiver essa certeza, você não vai vir mais à frente, com toda certeza. Então, meus irmãos, ele foi a Jesus Cristo, foi de uma forma correta. Às vezes a gente pergunta, fala para as pessoas: rapaz, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Eu não estou preparado. Ninguém está preparado. E Jesus quer você desse jeito. Ele não quer que você faça um cursinho primeiro, nada disso. Ele não quer que você leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nada disso. Pastor, mas eu tenho um monte de problemas. É desse jeito que Ele quer trabalhar na tua vida. É desse jeito que Ele vai moldar o teu caráter. Ele quer que você venha do jeito que você está. Ele vai te dar a vida eterna, e a vida eterna é um presente, ninguém merece, ninguém está preparado para receber este presente, mas a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Tem gente que infelizmente faz como esse moço, fica adiando, protelando. Você conhece o teu amanhã? Você conhece o teu amanhã? Ninguém conhece, nem o diabo conhece. Só Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então eu quero te dizer uma coisa: quem fica protelando, sabe o que pode acontecer? Um dia ir para o inferno. É o que pode acontecer. Então, por isso, esse moço, ele tem pressa. Por isso, esse moço, ele correu até Jesus Cristo. Por isso, esse moço, ele foi até Jesus Cristo de uma forma, meus irmãos, reverente. Ele se humilhou, ele não se importou com a posição dele, ele não se importou com o dinheiro dele. Naquela hora que ele se aproximou de Jesus, ele foi com humildade. Sabe o que ele fez? Se ajoelhou. Ele se quebrantou e ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele reconheceu Jesus como sendo um mestre. E tem muita gente que infelizmente só vê Jesus como mestre. Tem muita gente que só vê Jesus como seu Salvador. Muito bem, está certo. Mas Ele é muito mais do que isso. Jesus Cristo não pode ser apenas um mestre para você. Jesus Cristo não pode ser apenas o teu Salvador. Jesus Cristo, Ele tem que ser o teu Senhor. Sabe o que é isso? Você entende o que é ser Senhor? Significa que você é um servo. Significa que você tem que fazer a vontade dEle, não Ele fazer a tua vontade. Quando nós queremos que Deus faça a nossa vontade, Ele deixa de ser o nosso Senhor. Ele passa a ser o nosso, o quê? Funcionário. E infelizmente tem muita gente tratando Deus desta forma.
Infelizmente, pessoas buscam a Deus só na hora das necessidades. Pessoas buscam a Deus só quando precisam de algo. É muito difícil alguém que busca a Deus porque quer a salvação, porque está perdido, porque reconhece que é um pecador. É muito difícil. Então esse jovem correu até Jesus, se humilhou, se quebrantou, foi a ele com a atitude correta. E o texto que nós lemos diz que Jesus o amou. Isso para mim é tremendo. Isso me emociona, sabe por quê? Porque Jesus olha para dentro de mim, olha para dentro de você e vê o conflito da minha alma, o conflito da tua alma, e Ele tem um raio-x correto de quem eu sou e de quem você é. Quando diz que Jesus o amou, com toda certeza, Jesus sabia que aquele jovem, com tudo que ele tinha, todas as suas qualidades, não iria abraçar a vida eterna. Como o texto mesmo diz, ele saiu muito triste. Jesus disse apenas para ele uma coisa: você de fato está cumprindo os mandamentos? Você é um cristão de verdade? Então agora você faz o seguinte: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. Ô Jesus, está dizendo para eu vender minha Lamborghini? Está dizendo para eu vender minha mansão? Está dizendo para eu vender meu iPhone? Ô Jesus, pede qualquer coisa, menos os meus bens. Olha para dentro de você. Aonde está o teu coração? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: aonde estiver o teu coração, aonde estiver o teu coração, então não olhe Jesus nesta noite apenas como mestre. Não entenda que a salvação é um mérito teu, você não merece ser salvo. Mas Ele te ama a tal ponto que Ele quer te salvar, que Ele quer dar a vida eterna. Ele te ama a tal ponto que Ele morreu naquela cruz por você, sem você merecer, meu irmão. Então Ele tem consciência. Esse jovem tem consciência que é pecador, mas Jesus amou a ele. Agora ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele amava a Deus? Amava, como nós amamos. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Todo mundo, não é verdade? Sobre todas as coisas? Sobre todas as coisas você ama a Deus? Pensa. Como diz o nordestino, pense. Pense 2 vezes. Se você ama a Deus sobre todas as coisas. E tem mais. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você ama o próximo como você mesmo? Ama o próximo como você mesmo? Então o jovem, infelizmente, ele rejeita Jesus, ele renuncia à vida eterna, ele sai triste. Ele queria a vida eterna, mas ele amava mais o dinheiro do que seguir Jesus. O que você está renunciando por Jesus Cristo? Esta é a pergunta de Deus para você nesta noite. O que você está renunciando por amor a Deus? Está renunciando a alguma coisa? Porque infelizmente o evangelho pregado por aí não é de renúncia. O evangelho pregado por aí é de ter. Este não é o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus Cristo foi esse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem, segue-me, e terás um tesouro no céu, e terás a vida eterna, e terás o perdão dos teus pecados. Aquele jovem, ele escolheu o inferno, meus irmãos. Ele não abriu mão do seu dinheiro, ele não abriu mão da sua riqueza. Veja, meus irmãos, eu pergunto: alguém leva para o inferno a sua fortuna? Alguém leva para o inferno sua mansão? Alguém, há pouco tempo postei, acho que eu postei, viu aquele homem lá, defunto, cheio de ouro,
dentro do caixão, mandei para você. Você viu ou não? Não sei se é um rei aí de um país do Oriente. O camarada morreu e estava no caixão cheio de ouro. Cheio de ouro, meus irmãos. Os brasileiros já estão sabendo, com toda certeza tem gente embarcando para lá. Confia em Jesus Cristo. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia nele e ele vai cuidar de você. Confia nele, ele vai suprir as tuas necessidades. Confia nele, você vai ser feliz de verdade. Porque esta é a verdadeira felicidade. E aí, gostou do nosso programa? Quer aproveitar ainda mais a nossa igreja? Então anote aí algumas informações. Segundas-feiras, 19h30, curso de apologética ali na nossa igreja em São Vicente, Rua Frei Gaspar, 3331. Todas as terças-feiras, às 19h30, aqui na nossa igreja sede, Rua Silva Jardim, 503, culto de oração. Quarta-feira, culto da tarde, um culto de oração. Você que tem o período da tarde livre, às 15 horas, vem estar aqui com a gente. Às quintas-feiras, às 20 horas, o culto da família. E todo sábado, alguma programação, sempre às 19h30. Culto dos homens, culto das mulheres, culto dos jovens e todo último sábado, o culto de celebração da Santa Ceia. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, venha estar aqui com a gente, venha com a sua família em 2 horários. O primeiro às 9 horas da manhã e o segundo às 19 horas com o nosso culto evangelístico. Quer falar com a gente? Ficou alguma dúvida? Basta você ligar para o nosso telefone 3232-4337. E se você precisar de oração, nós também temos um disco de oração de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e depois das 14 às 17 horas. 3224-1383. E se você estiver precisando de algum livro, você quer mais conhecimento, mais da palavra de Deus, você pode vir aqui na nossa livraria, também das 9 ao meio-dia e depois das 14 às 17 horas. Nós temos uma livraria aqui na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim 503, com diversos materiais, CDs, DVDs, livros, bíblias e também livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi, inclusive o último lançamento que nós tivemos agora em outubro de 2017, com refutação às testemunhas de Jeová. Venha visitar a nossa livraria e trazer um livro para sua casa que irá edificar a sua vida. Além do nosso programa aqui na TV, toda segunda, quarta e sexta, nós temos também o nosso programa de rádio, o programa Panorama Bíblico, de segunda a sábado, sempre das 8 às 9 da manhã. Acesse o nosso site www.iepaz.org.br. Ali no nosso site você vai ter um link que vai te redirecionar para a nossa rádio, nossa web rádio. Então, anote aí, de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã, o nosso programa. E durante todo o dia, na nossa web rádio, alguma ministração, palavras antigas, louvores. Então fiquem ligados na nossa web rádio e seja muito edificado. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao seu final. Nosso programa tem edificado vidas, nós temos recebido diversas mensagens e nós somos gratos a Deus por isso, gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nos vemos na próxima semana com mais um programa. Até mais! Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi.
Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233-2540, Clínica 2 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.